O mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, é um desafio para muitas pessoas. Em um ambiente como esse, é preciso saber ganhar, mas também saber perder. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o psicólogo Moacir Castellani. Bom dia. Bom dia, Lai. Bom, quando competir demais passa a ser um problema para o funcionário e também para a empresa? Hoje em dia, o mercado ele demanda pessoas que consigam trabalhar de forma colaborativa. Então, antigamente, o indivíduo ele era mais importante, então as pessoas faziam trabalhos isolados. Depois, os grupos se tornaram muito importantes, né, com a figura de um chefe mandando as pessoas fazerem. Só que hoje, o time é que se torna importante. É a parceria. Então, sim, então a tendência daqui para frente é um trabalho mais colaborativo. Então, as pessoas precisam entender que muitas vezes você ser líder, e estimular a troca dessa liderança, no sentido de um rodízio de liderança também é importante. Então, pessoas que elas querem ser competitivas demais dentro do grupo, talvez elas possam ter alguns problemas, né? Porque ser competitivo tem um lado bom, quando as regras são claras. Agora, tem pessoas que são muito competitivas no sentido de querer puxar o tapete do seu companheiro, de querer sabotar, né, talvez um projeto dentro da empresa, para se destacar mais na frente. Agora, que regras são essas que devem ser claras e é o gestor quem deve estabelecer o que pode e o que não pode? Sim, por exemplo, se você tem uma campanha de vendas, então você tem regras, né, o que será feito, qual será o prazo, né, o que uma pessoa irá ganhar no final como prêmio. Então, regras definidas. Uma concorrência saudável, né? Sim, é como jogar cartas. Você joga cartas para se divertir, mas você tem regras. O problema é quando a pessoa joga cartas, mas esconde uma carta, né, debaixo da manga. Esse é um problema. Então, daqui para frente, a gente precisa entender que a competição, na verdade, né, ela está em a pessoa ela poder se preparar melhor para ser colaborativa. Então, o trabalho do futuro é o trabalho em time. Então, nós precisamos entender isso. Dizem muito sobre a geração X e a geração Y. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Quer dizer, essa geração de 20 anos atrás, geração X, se confronta com a geração Y. Sim. São os mais jovens, talvez mais com um espírito mais dinâmico, mais competitivo também. E nesse time aí, elas jogam juntas, né? Exatamente. Geração X são as pessoas que nasceram até em torno aí de 1974. E a geração Y é a geração mais recente. A característica que é a geração Y são pessoas em que, na verdade, elas não suportam serem mandadas. Elas precisam trabalhar sobre um desafio, um sentido. A gente costuma dizer que a geração Y, a gente conta com voluntários e não com subordinados. Então, esse trabalho colaborativo, em time, é muito importante para eles. Por quê? A geração Y ela tem uma característica. Se ela não está satisfeita com o seu trabalho e ela não precisa do trabalho para sobreviver, ela vai buscar espaço em outra empresa. Então, a geração Y ela funciona num patamar mais igualitário. Tem menos receio de sair da empresa, buscar outras funções em outros voos. Exatamente. Alçar outros voos. São mais ousadas, mais criativas, tem mais jogo de cintura, são mais flexíveis. Então a gente precisa se adaptar a essa tendência. Essa geração Y sabe perder? Sabe também, né? Por quê? Também parece um pouco mais impaciente, né? É mais impaciente, gosta muito de mudança. Então, se às vezes o mundo de hoje ele já não está mais suficiente para se sentir feliz, ela vai buscar um outro mundo. Então, a palavra-chave é flexibilidade. Elas são pessoas muito flexíveis. E com a crise internacional, como é que se estabelecem essas relações de trabalho a partir de agora, num momento de turbulência econômica? Perfeito. A gente tem que entender que o emprego no futuro será algo mais raro. Por quê? As empresas começam a ter mais produtividade. Então, você precisa de menos pessoas para tocar um projeto ou a construção de um equipamento, por exemplo. Segundo, é que hoje em dia as pessoas têm mais acesso à educação, então as pessoas concorrem mais no mercado. Então, o segredo é as pessoas aprenderem a se tornarem empreendedoras. Com a crise mundial, isso demanda o espírito empreendedor e criativo de cada um.
né? Muitas vezes você vai montar o seu próprio negócio, você vai criar um novo tipo de serviço, ou você vai encontrar um novo tipo de demanda. Então eu acho que o desafio de hoje para o profissional é ele se formar como empreendedor. E é preciso saber também, neste ambiente atual, aprender a receber uma promoção. Há funcionários que não sabem isso, pintam uma oportunidade e não sabem lidar com esse novo desafio. Claro, inclusive é importante o profissional ele conhecer muito bem o seu perfil. Esse é o segredo. Por quê? Às vezes ele tem uma oportunidade de promoção, ele aceita e às vezes ele corre um risco. Né? Todo mundo conhece aí, talvez um ótimo vendedor que se tornou um péssimo gerente. Não era função para ele, né? Sim. Pode ser uma promoção, mas pode ser num médio prazo, a pessoa pode apresentar um resultado ruim. Exatamente. O vendedor, de repente, ele sai de uma situação em que ele tinha muito contato com o cliente e vai para o escritório fazer planejamento de estratégia de vendas. Quer dizer, qual é o seu perfil? Então, é muito importante o profissional de hoje ele entender muito bem, ele procurar saber, né, procurar buscar um profissional para ele conhecer ainda mais suas habilidades, suas competências, suas pontos fortes, seus pontos fracos. Né? Exatamente. Nós conversamos com o Moacir Castellani, psicólogo. Muito obrigado. Obrigado, Lair. Bom dia.